Fala pessoal do QI! Hoje a gente vai ter uma aula bem bacana, uma aula sobre gêmeos. Não esquece de curtir esse vídeo e também fazer inscrição no canal. Eu sou o Ângelo, professor de Biologia de vocês e hoje, gêmeos. Para poder começar, a gente vai lembrar que a sequência lá do desenvolvimento embrionário é zigoto, módulo, blastocisto, gástula, neurula. A gente está bem acostumado já com isso. Se você não viu essas aulas, volte lá. Essas aulas estão aí também no canal do QI. Assista essas aulas primeiro e vem para cá para você entender como que são os gêmeos. Para poder começar, a gente vai lembrar que existem gêmeos que são monozigóticos e os dizigóticos. Os gêmeos monozigóticos, eles são iguais. Eles são chamados também de idênticos. E também são chamados de univitelinos. O nome é bom, monozigóticos. Os monozigóticos, quando eles são feitos, eles vêm de um zigoto só. Então, quando um espermatozoide fecunda um ovócito, vai ser formado um zigoto. Então, vou imaginar aqui, ó, um zigoto. Depois, galera, o que pode acontecer? Em algum momento, divide em dois. Esse zigoto mesmo, por exemplo, ele vai multiplicando. Uma célula vira duas, duas viram quatro, só que era para as duas, as quatro ficarem juntas. O que pode acontecer é quando ele vai dividir, ao invés de ficar grudado, elas soltam. Daí, então, a gente vai ter, a partir de agora, dois zigotos. Se a gente, por acaso, tem dois zigotos depois que ele dividiu, como consequência, vamos ter o quê? Duas mórulas. Se temos duas mórulas, teremos o quê? Dois blastocistos. Se temos dois blastocistos, temos dois trofoblastos e dois embrioblastos. Então, a gente vai ter duas placentas e dois embriões. Fechou a primeira ideia, não fechou? Outra coisa que pode acontecer é a mórula dividir em duas. Quando a mórula dividir em duas, vamos pensar, quantos blastocistos que a gente vai ter? Dois também. Então teremos dois trofoblastos e dois embrioblastos. Tendo dois trofoblastos e dois embrioblastos, como consequência teremos duas crianças e duas placentas. Beleza, também é possível. E ainda tem a possibilidade, olha que legal isso aqui, ó, disso, ó, o embrioblasto divide em dois. Se o embrioblasto dividir em dois agora, eu quero que você pense para mim, a hora muito importante. Olha que legal. A gente vai ter aqui, ó, um embrioblasto para cá, um embrioblasto para lá. Dois embrioblastos para quantos trofoblastos? Para um só, não é? Então, olha que bacana. Embrião, embrião, uma placenta só. É possível, então, que os gêmeos univitelinos compartilhem a mesma placenta. Então, é mais comum, inclusive, isso acontecer do que terem duas placentas. Então, às vezes, no interior, quando nascem esses gêmeos, o médico já fala assim, ó, esse é univitelino com certeza, esse é bivitelino com certeza. Como que é possível ele afirmar que são gêmeos univitelinos? Quando eles estiverem compartilhando a mesma placenta. Mas se tiverem duas placentas, ele não pode afirmar que não é univitelino. Nós vamos entender isso para não fazer confusão. Isso é muito importante. Então, trofoblasto, um só, dois embrioblastos, dois embriões e uma placenta. Uma curiosidade é que divisões mais tardias podem acontecer. Já pensou? Se a gente está aqui, ó, nessa fase, imagina isso aqui, ó. A gente tem aqui uma neurula. E o que marca a neurula é a presença do tubo neural. Então tem o tubo neural e a notocorda. Imagine que formou a notocorda e, de repente, na hora de formar o tubo neural, ao invés de um, vão ser formados dois. Só que agora foram formados dois tubos neurais para uma notocorda só. Aí, galera, a gente vai ter aqueles gêmeos chamados de siameses, são unidos, fundidos. Por exemplo, aqui, duas cabeças para um corpo. O caso mais famoso de gêmeos siameses são de professoras inglesas. Se você quiser entrar aí, ó, no Google, digita lá, professoras inglesas, siamesas. Elas ficaram muito famosas porque elas processaram o Estado. Processaram porque elas são professoras e ganhavam o salário de uma pessoa só. E são duas. E quando elas foram tirar a carteira de motorista, obrigaram elas a fazerem duas carteiras. Aí não estava muito legal isso. Então elas processaram o Estado, afirmando o seguinte, enquanto uma passava a matéria no quadro, a outra tirava dúvida dos alunos. É um caso bem interessante. Lá mostra as imagens delas, conta inclusive que elas namoram. Namoram quantos caras? Dois ou um. Vai lá, procura lá, lê a história dela, que é legal demais. Então a gente entendeu o que são os gêmeos, chamados de gêmeos monozigóticos. E os outros gêmeos são chamados de quê? Dizigóticos, dois zigotos. Dois zigotos por quê? Agora fica muito fácil de entender. Ao invés de a gente ter um espermatozoide e um ovócito, nós vamos ter dois espermatozoides e dois ovócitos. Dois espermatozoides e dois ovócitos, com certeza, resultado disso, dois zigotos. Só que são dois zigotos diferentes. A diferença para ter o gêmeo dizigótico está
está na ovulação ou ovocitação da mãe. O normal, o mais comum, é a mãe ovocitar, ovular um ovócito por mês. Mas pode acontecer dela ovular, ovocitar 2. Isso acontece às vezes. Quando ovula ou ovocita 2, se os 2 forem fecundados, são irmãos. Esses irmãos, igual se você tem irmão, é um irmão, só que eles têm a mesma idade, nascem no mesmo dia. A diferença é só essa. Geneticamente, os gêmeos que são dizigóticos são diferentes. Já os gêmeos monozigóticos são iguais. Um caso curioso sobre gêmeos dizigóticos é de uma mulher que ela acordou de manhã cedo e ela é loura do cabelo louro e olho azul. O marido dela também é louro e também tem olho azul. Eles transaram de manhã e ela engravidou do marido. À noite ela saiu com o amante. O amante dela, negro, do olho preto. Ela transou com o amante nesse mesmo dia. E ela ovulou de novo, naquele período. Então, um espermatozoide, que é do marido, fecundou um ovócito. E o outro espermatozoide do amante fecundou o outro ovócito. Então, gêmeos de pais diferentes. Quando nasceu, ela teve que contar a verdade para o marido. Não tinha como esconder. Então, hoje, separou do marido e vive com o amante. São muito felizes com os 2 filhos. Beleza, galera? Então, hoje foi a aula de gêmeos monozigóticos, dizigóticos, que também podem ser chamados de univitelinos e bivitelinos. O nome faz sentido também por causa do ovo. Um ovo, 2. Vitelo é a comida que fica dentro do ovo. Fechamos? Valeu demais, pessoal. Espero que tenham gostado. Beijo!